Fui chamado de inseguro e controlador por reclamar da intimidade da minha namorada com seu melhor amigo. 3 meses depois, ela está grávida, e seu amigo sumiu. Então, verifiquei o celular dela, e descobri que ela me traiu com ele, e o filho pode não ser meu. Beleza, então a situação é a seguinte, sou um cara de 28 anos e estava namorando essa garota incrível, a Sarah, que tem 26. Estamos juntos há pouco mais de um ano e, na maior parte do tempo, as coisas são ótimas. Eu realmente gosto dela, ela é inteligente, engraçada e tudo de bom. Mas tem uma coisa que sempre foi uma pedra no meu sapato, o melhor amigo dela, o Jake. Não me leve a mal, eu não sou do tipo ciumento, ou pelo menos tento não ser, pois sempre acreditei em dar espaço para as pessoas e confiar nelas, mas com o Jake tem sido difícil. Ele tem 27 anos e é o parceiro inseparável da Sarah desde a faculdade. Eu sabia que eles eram próximos desde o começo, e a princípio, não liguei muito, afinal, todo mundo tem um melhor amigo e não parecia grande coisa. Mas com o tempo comecei a notar que eles não eram apenas próximos, mas muito próximos, daquele tipo que faz parecer que eu estou apenas acompanhando o relacionamento deles em vez de estar em um relacionamento com a Sarah. Sabe quando você se sente sobrando, segurando vela? Esse sou eu o tempo todo. Para ilustrar a situação, imagina uma terça-feira qualquer em que a Sarah e eu planejamos ficar de boa, talvez assistir a um filme e pedir comida, só relaxando juntos, mas aí o Jake liga, e de repente, ela fica toda animada para sair para jantar com ele, e meus planos vão por água abaixo num instante. Nem rola um convite para eu ir junto, é como se eu nem existisse, e o pior é que isso não acontece só uma vez, é frequente. Eles têm esses encontros regulares, jantares, noites de cinema, e passeios de carro tarde da noite, o tipo de coisa que casais costumam fazer, e toda vez que toco no assunto, ela apenas diz que é só o Jake, e que eu sei como eles são. O problema é que eu sei exatamente como eles são, e esse é o ponto. Lembro-me vividamente de uma noite em que deveríamos ter um momento tranquilo só nós dois, mas o Jake apareceu de novo porque teve um dia ruim, e a Sarah sentiu a necessidade de correr para consolá-lo, me deixando lá pensando onde eu me encaixava naquilo tudo. Claro que o Jake era a prioridade, e a pior parte é que, quando consigo ir junto, é constrangedor pra caramba, porque eles têm um mundinho deles com piadas internas e memórias compartilhadas, e eu fico lá tentando acompanhar, boiando enquanto eles riem de coisas que não faço ideia do que sejam. Sempre que estou com eles, parece que falam um idioma próprio e eu estou preso tentando traduzir. No começo, tentei ser tranquilo, dizendo a mim mesmo que eles eram amigos há anos, e que eu estava sendo paranoico, mas comecei a notar pequenas coisas que não desciam bem, como o fato de o Jake mandar mensagens para ela o tempo todo, de manhã, tarde e noite. Mesmo quando estamos juntos, o celular dela não para de vibrar com mensagens dele, e não é papo casual. Ele a chama de amor e querida. Quem faz isso? Uma vez, no encontro nosso, o telefone dela não parava de acender com mensagens dele, e quando perguntei, ela riu dizendo que era só o jeito deles conversarem e que não significava nada, mas parecia errado, afinal, eu sou o namorado e esses apelidos deveriam ser para mim. Além disso, tinham as chamadas de vídeo tarde da noite, lembro de acordar de madrugada e encontrá-la sussurrando e rindo ao telefone com ele, e quando questionei na manhã seguinte, ela disse que o Jake estava passando por problemas e precisava conversar. Eu entendo isso, mas por que ele sempre precisa dela e não pode falar com outro amigo ou lidar com as coisas como um adulto? Sei que alguns podem pensar que sou exagerado e que eles são apenas amigos, e juro que tentei pensar assim, mas é difícil quando você se sente constantemente em segundo plano em relação a outra pessoa, sendo que um relacionamento deveria ser sobre 2 pessoas, não 3. O que realmente me pega é o quanto me desdobrei para ser compreensivo, engolindo meu orgulho e inseguranças, mas chega um ponto em que a gente cansa de ser figurante na vida de alguém. Eu não estava pedindo muito, não queria que ela cortasse o Jake da vida dela completamente, pois entendo que eles têm história, mas custava estabelecer alguns limites, como não priorizá-lo sobre mim o tempo todo, ou usar apelidos que fazem parecer que são mais que amigos. Honestamente, eu estava no meu limite, amava Sarah, mas essa situação toda me fazia questionar tudo, sentindo que pisava em ovos para não parecer um namorado ciumento e controlador, mas me perguntando quando meus sentimentos importariam. Em outra ocasião, estávamos num restaurante bacana, e tudo ia bem até o celular dela vibrar. Vi o rosto dela se iluminar ao ver que era o Jake, e ela passou os 10 minutos seguintes trocando mensagens com ele enquanto eu ficava lá cutucando minha comida. Quando finalmente pedi para ela guardar o telefone, ela me olhou como se eu estivesse pedindo o impossível, e disse que era só o Jake e que não era nada demais. Parecia que eu estava sozinho ali enquanto ela estava num encontro com o celular, e comecei a sentir que estava competindo com esse cara, o que mexeu muito com a minha cabeça, me dando um frio na barriga toda vez que o telefone dela vibrava, imaginando se era ele de novo. Teve também a vez em que estávamos planejando uma viagem de fim de semana, algo que discutíamos há semanas e que eu estava super ansioso para acontecer, pois seria uma chance de ficarmos longe de todas as distrações, mas, claro, o Jake tinha que aparecer de novo. Ele descobriu um show que aconteceria no mesmo fim de semana e chamou a Sarah para ir com ele, e sabem o que ela fez? Ela me perguntou se poderíamos reagendar nossa viagem para que ela pudesse ir ao show com o Jake. Eu não conseguia acreditar. Estávamos planejando aquele fim de semana romântico, e ela estava disposta a deixar de lado por causa de um show com ele. Quando perguntei por que ela não podia simplesmente pular o show, ela ficou na defensiva, dizendo que era uma banda que ambos amavam e que não podia perder aquilo com ele. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, pois nosso relacionamento deveria ser importante, mas parecia que eu sempre saía perdendo quando o assunto era o Jake.
E não eram só as mensagens e as chamadas de vídeo, era a forma como ela se iluminava quando ele estava por perto, as piadas internas, e como ela largava tudo por ele. Comecei a notar como ela mudava quando Jake estava na jogada, ficando mais feliz e energética, como se ele trouxesse à tona um lado dela que eu não conseguia alcançar, o que me fazia sentir que estava falhando como namorado e que não era o suficiente para ela. Mas o que realmente me incomodava era o quão desdenhosa ela era sobre meus sentimentos. Toda vez que eu tentava falar sobre meu desconforto com a relação dela com Jake, ela minimizava dizendo que eu estava sendo ridículo, e que o Jake era apenas um amigo. Como eu poderia não me preocupar quando parecia que ele estava constantemente no meio do nosso relacionamento? Não eram só os apelidos ou as chamadas tarde da noite, era o fato de eu sentir que estava competindo pela atenção dela, e sempre ficando em segundo lugar. Comecei a me questionar se estava louco, inseguro ou ciumento, mas no fundo sabia que algo não estava certo. Eu não pedia para ela excluir o Jake da vida dela, só queria que ela visse o quanto me incomodava ser deixado de lado por ele, mas não importava quantas vezes eu tentasse conversar, ela apenas descartava minhas preocupações e dizia que eu estava pensando demais, como se meus sentimentos não importassem, e eu tivesse que engolir tudo e aceitar. Foi aí que comecei a perceber que talvez não fosse apenas sobre o Jake, mas sobre algo mais profundo. Talvez sobre o fato de a Sarah não parecer se importar com como as ações dela me afetavam, e isso doía mais do que qualquer coisa que o Jake pudesse fazer. Eu vinha tentando manter as coisas com a Sarah apesar de tudo, dizendo a mim mesmo para ser paciente, e que eventualmente ela veria como isso me afetava, mas minha paciência acabou em um fim de semana, e não foi bonito. A situação foi a seguinte: Sarah e eu tínhamos planejado essa viagem de aniversário por meses, com tudo mapeado, uma cabana aconchegante, caminhadas, só nós dois longe do barulho e, esperançosamente, do Jake também. Mas, alguns dias antes de partirmos, a Sarah soltou a bomba dizendo que o Jake tinha descoberto um show daquela mesma banda que eles amavam acontecendo no mesmo fim de semana, e queria que ela fosse. Eu fiquei atordoado esperando ela dizer que recusou por causa da nossa viagem, mas em vez disso, ela perguntou se podíamos remarcar novamente. Eu não acreditei no que estava ouvindo, era nosso aniversário, algo planejado há meses, e ela queria empurrar para depois por causa de um show de última hora com o Jake. Tentei manter a calma, mas a raiva subiu, e perguntei por que o Jake não podia ir sozinho ou com outra pessoa, e ela me olhou como se eu fosse racional, dizendo que a banda significava muito para eles, e que era algo único na vida. Foi naquele momento que percebi onde eu realmente estava na lista de prioridades dela, não importava o que acontecesse, o Jake sempre viria primeiro. Eu disse a ela diretamente que aquilo não estava certo, que ela estava me pedindo para sair do caminho pelo Jake novamente, e que eu estava cansado de competir por tempo e atenção, mas ela apenas descartou, dizendo que eu estava exagerando e que não era grande coisa, alegando que eu sabia que o Jake fazia parte da vida dela quando começamos a namorar, e questionando por que eu estava tentando mudá-la agora. Aquilo me atingiu forte. Eu não estava tentando mudá-la, só queria sentir que era uma prioridade e que nosso relacionamento importava, mas ela estava tão defensiva que não conseguia ver meu ponto de vista. Então ela disse algo que realmente me irritou, falou que o Jake achava que eu estava sendo controlador e inseguro. Ótimo, agora o Jake estava dando pitaco no nosso relacionamento, como se a opinião dele importasse ali, sendo que deveria ser sobre nós, não ele. Eu disse a ela que precisava de limites, sem mais apelidos com o Jake, sem encontros constantes a sós, e definitivamente, sem priorizá-lo em detrimento do nosso relacionamento. A reação dela foi explosiva. Ela me chamou de controlador e tóxico. Era como se ela não conseguisse me ouvir. Tudo o que eu pedia era respeito básico, mas para ela eu era o vilão. Brigamos pelo que pareceram horas, e eu continuei tentando explicar como me sentia e o quanto me incomodava ser sempre a segunda opção, mas ela continuou insistindo que eu era o problema, e chegou a dizer que, se eu não conseguisse lidar com o Jake na vida dela, talvez nosso relacionamento não funcionasse. Aquele foi o momento em que soube que tínhamos atingido um limite. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem ou ignorar o quanto aquilo me machucava, pois eu amava Sarah, mas não podia continuar sacrificando minha felicidade para manter a paz, o que não era justo comigo. Depois da briga, ela começou a me dar o tratamento do silêncio, e eu fiquei sozinho com meus pensamentos, repassando tudo e me perguntando se eu estava errado, se estava sendo muito sensível, mas no fundo sabia que não estava pedindo nada absurdo, apenas queria ser tratado como alguém que importava. Comecei a pensar em todas as vezes que a coloquei em primeiro lugar e fiz sacrifícios, recebendo em troca mais tempo para o Jake e menos para mim, sentindo que lutava uma batalha perdida. Aquele fim de semana deveria ser uma celebração nossa, mas virou um lembrete de quão baixo eu estava na lista de prioridades dela, e percebi que não podia continuar vivendo assim ou me perderia completamente. Decidi então dar o ultimato, algo que eu não queria fazer, mas senti que não tinha escolha. Ou ela estabelecia limites com Jake ou acabava tudo. Eu não sabia como ela reagiria, mas precisava saber se ela estava disposta a lutar por nós ou se eu estava perdendo meu tempo. Senti uma mistura estranha de tristeza, raiva, frustração e alívio por finalmente ter falado minha verdade, colocando tudo na mesa, e agora cabia a ela decidir, embora eu não tivesse certeza se estava pronto para ouvir a resposta. Depois da briga sobre o show, eu sabia que algo tinha que mudar, pois estava farto de ser empurrado de lado toda vez que o Jake precisava da atenção da Sarah. Eu a amava, mas não podia continuar me sentindo um observador distante no meu próprio relacionamento, isso estava me esgotando. Não pensei vou dar um ultimato e resolver tudo logo de cara, pois sempre achei que ultimatos fossem um último recurso de gente desesperada, mas eu estava desesperado e precisava que ela entendesse o impacto daquilo. Então, numa noite, sentei com ela sem distrações, e nervoso mas tentando manter a calma, disse que precisávamos falar sobre o Jake.
Ela suspirou, irritada, dizendo que já tínhamos falado sobre isso, mas eu insisti que, embora tivéssemos conversado, nada tinha mudado, e eu não podia continuar sentindo que competia pela atenção dela e que o Jake sempre ganhava. Ela revirou os olhos e disse que eu estava sendo ridículo, repetindo que o Jake era o melhor amigo dela e que sempre esteve lá, o que eu admiti saber, mas expliquei que não sabia que me sentiria como um mero espaço reservado na vida dela enquanto o Jake ficava com as partes importantes. Ela franziu a testa, mas me deixou continuar, então expliquei que não pedia o fim da amizade, mas sim limites, pois como namorado eu deveria ser a primeira pessoa a quem ela recorre. Ela cruzou os braços, e em tom de desafio, perguntou que tipo de limites, ao que listei, sem apelidos carinhosos, sem encontros constantes a sós, e sem priorizá-lo sobre mim. Se estamos juntos, preciso sentir que importo, e não que sou alguém com quem ela mata tempo até o Jake estar livre. Ela perguntou de forma ríspida o que aconteceria se ela não fizesse isso, e eu hesitei por um segundo antes de dizer, com um nó na garganta, que se ela não pudesse fazer isso, talvez não devêssemos ficar juntos. O silêncio foi total, ela apenas me encarou, e por um momento achei que levaria a sério, mas então ela riu com amargura, incrédula por eu estar dando um ultimato e dizendo que não era justo. Admito que não era o ideal, mas expliquei que não sabia mais o que fazer, pois as conversas anteriores não surtiram efeito, e eu não estava tentando controlá-la, apenas queria me sentir como seu parceiro e não um figurante. O silêncio voltou, pesado e sufocante, até que ela disse baixinho que eu estava pedindo para ela mudar quem ela era. Eu neguei com a cabeça, explicando que só queria que ela visse como aquilo me afetava, e que me encontrasse no meio do caminho. Por um momento, achei que ela fosse considerar, mas ela suspirou, e soltou que o Jake achava que eu estava sendo controlador. Aquilo foi um tapa na cara. O Jake acha, sério? Por que a opinião dele importava tanto numa questão que era sobre nós? Ela ficou sem resposta e o silêncio voltou, pesado. Engoli a raiva e a frustração para não perder a razão, e disse suavemente que não queria ser o vilão, apenas queria estar com ela sem sentir que disputava sua atenção. Pela primeira vez, vi algo mudar no olhar dela, talvez culpa ou realização, e ela apenas assentiu devagar, dizendo num sussurro que precisava pensar sobre aquilo. Me levantei e disse para ela levar o tempo que precisasse, mas deixei claro que estava falando sério e que não podia continuar daquele jeito, saindo em seguida e deixando-a sozinha no silêncio. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que tinha feito tudo o que podia, e que agora a decisão era dela, e eu teria que estar pronto para o que viesse. Eu não sabia o que esperar depois daquele ultimato. Parte de mim achava que ela simplesmente iria embora, talvez até correndo direto para o Jake, e já tinha me preparado para o pior. Mas o que aconteceu me pegou desprevenido. Era sábado à noite, alguns dias depois da nossa grande briga, e eu estava em casa me preparando mentalmente para o desfecho quando ela apareceu na minha porta, nervosa, e segurando o celular como se fosse uma âncora. Ela perguntou se podíamos conversar, com a voz mais suave que o normal, e eu abri espaço para ela entrar, com o coração disparado no peito. Eu não sabia se seria outra briga ou o que, mas sabia que não podíamos deixar as coisas pendentes daquela forma. Ela sentou no sofá, inquieta, mexendo nas mãos, e começou dizendo que tinha pensado muito no que eu disse sobre o Jake e sobre nós. Eu fiquei quieto, esperando ela continuar, pois não queria pressioná-la, mas ela precisava encarar aquilo de frente. Então, ela olhou para mim e disse que tinha cancelado o show, que avisou ao Jake que não poderia ir. Aquilo me pegou de surpresa, eu não esperava que ela realmente cancelasse. Perguntei o porquê, tentando não parecer esperançoso demais, e ela respirou fundo, admitindo que percebeu que eu estava certo. Ela confessou que vinha colocando o Jake na minha frente e que isso não era justo, algo que ela não via antes, mas agora entendia. Dava para ver que ela lutava com as palavras, como se admitir aquilo fosse fisicamente doloroso, mas ela continuou, reconhecendo que tinha sido egoísta, e que estava tão envolvida naquela amizade que não parou para pensar em como isso me afetava, terminando com um pedido de desculpas. Ouvir aquilo tirou um peso das minhas costas, mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de me perguntar se era tarde demais. Perguntei por que agora, por que foi preciso um ultimato para ela enxergar isso, e ela hesitou antes de dizer que estava com medo de me perder, mas também não queria perder o Jake, achando que poderia ter os dois sem problemas, mas que estava errada. A honestidade dela me tocou, dava para ver que ela estava sendo sincera e que aquilo não era fácil, mas eu não ia varrer tudo para debaixo do tapete por causa de algumas palavras sentidas. Disse que agradecia o pedido de desculpas, mas reforcei que não era apenas sobre o show, era sobre tudo. As mensagens, os apelidos, as ligações tarde da noite, e que isso vinha se acumulando há muito tempo. Ela concordou, com lágrimas nos olhos, sussurrando que sabia e que não queria continuar me magoando, afirmando que queria consertar as coisas e ser melhor. Era muita coisa para processar. Eu via que ela estava tentando, mas deixei claro que a confiança não se reconstrói da noite para o dia, e que precisava haver mudanças reais para me sentir uma prioridade na vida dela. Ela disse que entendia e que estava pronta para mostrar isso, propondo passarmos o fim de semana juntos, só nós dois, sem distrações e sem o Jake, para tentar fazer as coisas darem certo. Eu não tinha certeza do que dizer. Uma parte de mim ainda estava armada, sem querer criar esperanças, mas outra parte queria acreditar que talvez pudéssemos virar o jogo. Concordei, dizendo vamos ver como vai ser, e ela deu um sorriso tímido. Passamos o resto da noite apenas conversando, tentando nos reconectar. Foi estranho no começo, mas conforme a noite avançava, começou a parecer melhor, como se estivéssemos encontrando o caminho de volta um para o outro.
ela se abriu sobre a amizade com Jake, me contando coisas que eu não sabia antes, como o fato de ele ter estado ao lado dela durante momentos difíceis e como o vínculo deles se formou através de lutas compartilhadas, o que me ajudou a entender por que ela o valorizava tanto, mesmo que isso não desculpasse completamente suas ações. Eu também compartilhei o meu lado, explicando como era me sentir deixado de lado, sempre em segundo plano em relação a outra pessoa, e disse o quanto doía sentir que eu não era o suficiente, como se fosse apenas um pensamento secundário na vida dela. Quando fomos para a cama, eu me sentia emocionalmente esgotado, mas também mais leve. Não era como se tudo tivesse sido magicamente consertado, mas era um começo, pois finalmente estávamos tendo as conversas que deveríamos ter tido há muito tempo. Na manhã seguinte, ela preparou o café da manhã e passamos o dia apenas juntos, sem Jake, sem interrupções, só nós dois, e, embora parecesse bom, eu sabia que levaria mais do que um fim de semana agradável para consertar o que estava quebrado. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, senti que havia esperança e que talvez pudéssemos superar isso se ambos nos esforçássemos, mas eu também sabia que precisava ser cauteloso e não me deixar levar pelo momento a ponto de esquecer toda a mágoa que nos trouxe até ali. Conforme o dia passava, me peguei imaginando como seria o futuro, se realmente conseguiríamos superar aquilo e se ela seria capaz de estabelecer os limites que eu precisava, ou se tudo aquilo era apenas um conserto temporário para um problema muito maior. Eu não tinha todas as respostas, mas, por enquanto, estava disposto a dar um passo de cada vez, sabendo que ainda tínhamos um longo caminho a percorrer, mas pelo menos estávamos finalmente na mesma página, o que para mim já era um passo na direção certa. Depois da nossa conversa intensa, Sarah e eu decidimos passar o fim de semana focados em nós, tentando reconstruir o que estava desmoronando, e, embora eu ainda estivesse nervoso e incerto se algo poderia realmente reparar o dano, estava disposto a tentar. A sexta-feira começou simples, com jantar, um filme e um esforço para estarmos presentes um com o outro, cozinhando uma massa na minha cozinha que não exigia muito esforço, o que foi agradável, quase como se tivéssemos voltado aos primeiros dias, quando as coisas eram fáceis e leves. Estávamos rindo e conversando sobre coisas aleatórias, e por um momento senti que estávamos no caminho certo, mas então, no meio da refeição, a Sarah largou o garfo e me deu aquele olhar que avisa que algo grande está por vir, dizendo, com a voz mais baixa que o normal, que precisava me contar uma coisa. Meu coração disparou e eu me preparei, pensando que ela estava prestes a soltar outra bomba sobre o Jake ou talvez algo totalmente diferente, e o ar ficou pesado enquanto eu esperava ela continuar, até que ela finalmente sussurrou que estava grávida. Minha mente congelou, tentando processar a informação, e perguntei se era verdade. Ela assentiu, com os olhos já cheios de lágrimas, dizendo que tinha descoberto há poucos dias, que estava assustada e não sabia como me contar. No começo fiquei em choque, pois gravidez não era algo sobre o qual tínhamos conversado seriamente, mas, à medida que as palavras foram sendo absorvidas, senti uma onda de emoção me invadir, surpresa, claro, mas também uma estranha mistura de felicidade e ansiedade. Levantei-me, caminhei até ela e a abracei, dizendo que aquilo era incrível enquanto tentava processar tudo, e ela se agarrou a mim com força, fazendo com que, por um momento, tudo parecesse certo, era algo enorme, uma mudança de vida, mas também parecia o início de algo bom que poderia nos aproximar. Passamos o resto da noite conversando sobre o que aquilo significava para nós, sentados no sofá de mãos dadas, discutindo desde nomes de bebês até como lidaríamos com as questões práticas como dinheiro, espaço e contar para nossas famílias. A Sarah parecia genuinamente feliz e comecei a acreditar que talvez fosse exatamente disso que precisávamos para seguir em frente, mas, conforme o choque inicial e a empolgação começaram a diminuir, um pensamento incômodo começou a se infiltrar na minha mente, algo que eu não conseguia afastar por mais que tentasse. Na manhã seguinte, saímos para caminhar num daqueles dias frescos que fazem tudo parecer mais vivo e conversamos mais sobre o bebê e o futuro, mas aquele pensamento persistente continuava lá, espreitando no fundo da minha mente. Depois que voltamos para o meu apartamento, notei algo estranho. O telefone da Sarah, que costumava vibrar a cada poucos minutos com mensagens do Jake, estava assustadoramente silencioso, sem chamadas, sem mensagens. Não disse nada no início, mas era estranho, já que o Jake sempre foi uma presença constante, sempre mandando mensagens ou precisando de algo, e agora não havia nada. Conforme o dia passava, não pude deixar de notar o quanto a Sarah parecia mais calma, sem distrações e sem checar o telefone nervosamente, o que era quase silencioso demais. Tentei tirar isso da cabeça para focar apenas em nós e no bebê, mas as dúvidas não me largavam. Então, naquela noite, enquanto estávamos sentados no sofá, finalmente perguntei sobre isso, comentando que tinha notado que o Jake não estava muito por perto ultimamente e perguntando se estava tudo bem com ele. Sarah hesitou por um momento antes de responder, com um tom um pouco casual demais, que ele estava apenas nos dando espaço, pois sabia que estávamos resolvendo as coisas e decidiu se afastar por enquanto. Soou razoável, mas algo naquilo parecia errado, pois o Jake não era do tipo que simplesmente se afastava, não depois de quão envolvido ele esteve em nossas vidas, e então o pensamento me atingiu como um soco no estômago. E se o Jake soubesse de algo que eu não sabia? E se fosse por isso que ele tinha sumido? Fiquei quieto e não toquei no assunto imediatamente, mas a dúvida continuou crescendo. Eu repassava tudo na minha mente, o pedido de desculpas repentino, o anúncio da gravidez, a ausência do Jake. Será que havia mais nessa história? Seria possível que o Jake tivesse sido mais do que apenas um melhor amigo? E agora sabendo do bebê, tivesse decidido recuar porque achava que poderia ser dele? Na manhã de domingo acordei cedo, incapaz de afastar esses pensamentos, e fiquei deitado olhando para o teto tentando fazer sentido de tudo, enquanto a Sarah dormia ao meu lado, parecendo pacífica e alheia à tempestade na minha cabeça.
Enquanto fazia café, continuei repassando a linha do tempo. Se a Sarah tinha acabado de descobrir que estava grávida, isso significava que o bebê foi concebido há pelo menos alguns meses, mais ou menos na mesma época em que as coisas entre nós estavam mais tensas, e ela passava muito tempo com o Jake. As peças começaram a se encaixar, e não de um jeito bom. Eu não conseguia perguntar a ela diretamente, ainda não, mas as dúvidas estavam lá me corroendo, me fazendo questionar se o bebê era realmente meu, ou se era possível que o Jake fosse o pai e por isso tinha desaparecido da vida dela tão repentinamente. Tentei agir normalmente durante o dia, mas minha mente estava a mil, observando a Sarah de perto em busca de qualquer sinal de que ela pudesse estar escondendo algo, mas ela parecia genuinamente feliz e focada em nós, o que era confuso, para dizer o mínimo. No domingo à noite, eu estava emocionalmente esgotado, sabendo que precisava de respostas, mas sem saber como obtê-las sem causar outra briga. Eu não queria estragar o que tinha sido um bom fim de semana, mas também não podia manter essas dúvidas engarrafadas enquanto a Sarah se preparava para ir embora. Ela notou que eu estava mais quieto que o normal e perguntou se eu estava bem, com preocupação nos olhos, e eu menti dizendo que estava apenas cansado, recebendo um longo abraço antes de ela sair. Enquanto a via se afastar, senti uma mistura de amor, medo e dúvida, querendo acreditar que tudo ficaria bem, mas aquelas suspeitas sobre o Jake e o bebê não me deixavam descansar. Naquela noite, fiquei acordado olhando para o teto novamente, sabendo que mais cedo ou mais tarde teria que confrontar isso de frente, pois a questão não era apenas sobre o bebê ou o Jake, mas sobre confiança, e naquele momento eu não tinha certeza de onde estávamos. Depois que a Sarah foi embora, não consegui me livrar da sensação de que algo estava seriamente errado. Passei o fim de semana todo tentando me convencer de que estávamos progredindo, mas a dúvida sobre o silêncio repentino do Jake, o cara que não passava um dia sem ligar, não fazia sentido. Algo parecia errado, como se houvesse mais na história do que a Sarah estava deixando transparecer. Naquela noite, enquanto eu estava no sofá, o telefone dela vibrou, ela o tinha esquecido na mesa de centro. Normalmente eu nem pensaria em olhar, mas minha curiosidade falou mais alto, então hesitei por um segundo e peguei o aparelho. Não fui procurar problemas, mas não consegui me conter e abri as mensagens, rolando até a conversa com Jake, e o que vi me paralisou, o Jake a tinha bloqueado. Não havia foto de perfil, nem mensagens recentes, apenas a notificação de bloqueio, e eu fiquei confuso e enjoado, me perguntando por que ele faria isso especialmente agora. Rolei o histórico da conversa para trás e foi aí que encontrei as mensagens que mudaram tudo, uma troca de algumas semanas atrás, logo antes de ela me contar sobre a gravidez. Nas mensagens, a Sarah dizia ao Jake que estava grávida, e tinha certeza porque fez um teste, e ele respondia perguntando se o filho poderia ser dele. Ela respondeu que não sabia, e ele disse que estava com medo, que se fosse dele não poderia lidar com aquilo, e que não estava pronto para ser pai, sugerindo que ela considerasse um aborto. As mensagens continuavam, mas a posição do Jake era clara, ele não queria fazer parte daquilo, e logo após a última mensagem, ele a bloqueou. Fiquei lá encarando a tela com o coração disparado, percebendo que ela contou a ele antes de contar para mim, e pior, que ela nem tinha certeza de quem era o pai. Aquilo me atingiu como uma tonelada de tijolos, todas as dúvidas e sentimentos ruins que eu tentava afastar vieram à tona, confirmando que ela tinha me traído e que não havia outra explicação. Tudo fazia sentido agora, o pedido de desculpas repentino, o colapso emocional, o desaparecimento do Jake. Ela estava torcendo para que eu nunca descobrisse e pudesse varrer tudo para debaixo do tapete. Esperei até a manhã seguinte para confrontá-la, e quando ela chegou sorrindo como se tudo estivesse bem, eu não consegui segurar. Disse com a voz fria que precisávamos conversar, e quando ela perguntou o que havia de errado, levantei o telefone e disse que tinha lido as mensagens dela com o Jake. O rosto dela ficou pálido, e tremendo, eu disse que sabia que ela tinha contado a ele antes de mim, que sabia que ele sugeriu o aborto por não querer ser pai, e que sabia que ela não tinha me dito a verdade. Ela começou a chorar, sussurrando que estava com medo e que não sabia como me contar. Senti minhas mãos se fecharem em punhos, não de raiva, mas de pura frustração, e disparei perguntando como ela não sabia me contar, jogando na cara dela que ela não sabia quem era o pai porque estava dormindo com nós dois, e questionando se ela não achava que eu merecia saber a verdade. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar meus olhos, e disse suavemente que não planejou que isso acontecesse e que as coisas saíram do controle. Balancei a cabeça, incrédulo, perguntando se ela achava que me manter no escuro era a melhor maneira de lidar com a situação, e ela enxugou as lágrimas tentando se recompor, alegando que iria me contar eventualmente, mas que precisava de tempo. Com a voz dura, eu disse que o tempo tinha acabado, e que íamos resolver aquilo agora, exigindo um teste de paternidade. Ela assentiu, ainda chorando, e concordou. Fizemos o teste alguns dias depois e os resultados saíram rápido, eu não era o pai. No fundo eu já sabia, mas ver aquilo preto no branco foi como uma facada no coração. Quando mostrei os resultados a ela, ela desmoronou novamente, soluçando pedidos de desculpas, e dizendo que não sabia o que fazer. Eu nem conseguia olhar para ela, então perguntei sobre o Jake se ela tinha contado a ele. Ela balançou a cabeça negativamente e disse que ele se recusou a fazer o teste e que não queria ter nada a ver com aquilo. Aquilo foi o basta para mim, eu já tinha passado por muita coisa. Disse firmemente que tinha acabado, que não podia mais fazer aquilo, pois ela mentiu, me traiu, e agora esperava que eu ficasse por perto para ajudar a limpar a bagunça. Puxei minha mão quando ela tentou segurá-la implorando para consertarmos as coisas, e disse com frieza que não havia conserto, que eu não podia mais confiar nela, e não podia estar com alguém que mentiu para mim daquela forma. Disse para ela não me procurar mais, e com isso, fui embora, deixando-a lá chorando.
Doeu como um inferno, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer, pois não podia continuar vivendo uma mentira nem estar com alguém que não me respeitava o suficiente para me dizer a verdade. Já se passaram 3 meses desde aquele dia em que saí do apartamento e deixei a Sarah chorando na sala, e honestamente, a paz que sinto agora é algo que eu nem sabia que precisava, mas que definitivamente merecia. Os primeiros dias foram difíceis, claro, afinal, você não desliga o amor de uma hora para outra, mas a raiva e a decepção serviram como um combustível para eu seguir em frente. Mudei de apartamento, foquei no meu trabalho e comecei a ir à academia, não para ficar monstro, mas para tirar a cabeça dos problemas. E funcionou. O silêncio do meu novo lugar é reconfortante, sem dramas, sem competições imaginárias, e principalmente, sem o Jake e a Sarah. E por falar neles, as notícias correm, mesmo quando você tenta não ouvir. Descobri através de alguns amigos em comum, que eu eventualmente tive que afastar também para me preservar, que a grande história de amor e amizade inseparável dela com Jake não resistiu à realidade de uma fralda suja e responsabilidades reais. Aparentemente, o Jake provou ser exatamente o tipo de covarde que eu imaginava que fosse. Assim que a poeira baixou e a realidade da gravidez bateu, ele pulou fora. Ele não quer ser pai, não quer criar a criança, e deixou bem claro que a vida dele de solteiro é mais importante. Ele assumiu a paternidade legalmente, mas apenas porque foi pressionado. Na prática, ele se resume a um depósito bancário de pensão alimentícia todo mês e zero presença. Aquele, ride or die, o parceiro para todas as horas, desapareceu no momento em que a diversão acabou e a responsabilidade começou. A Sarah, por sua vez, teve que voltar a morar com os pais. Imagino que não deva ser fácil para ela, grávida, abandonada pelo melhor amigo, e lidando com o fato de que implodiu um relacionamento estável por uma fantasia que virou pesadelo, mas, sendo bem frio, essas foram as escolhas dela. Ela tentou entrar em contato comigo diversas vezes nas últimas semanas. No começo, eram mensagens longas pedindo perdão, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dela e que sentia minha falta. Eu ignorava. Depois, as mensagens mudaram de tom, apelando para a pena, dizendo o quanto estava sendo difícil passar pela gravidez sozinha, e como Jake tinha sido um monstro com ela. Numa dessas tentativas, ela chegou a aparecer na saída do meu trabalho na semana passada. Eu estava indo para o estacionamento quando a vi, parada perto do meu carro, visivelmente abatida e com a barriga já aparecendo. Meu coração acelerou por um segundo, não de amor, mas de susto e desconforto. Ela veio na minha direção chorando, dizendo que precisava de mim, que eu era o único homem que a tinha tratado bem, e que ela faria qualquer coisa para que eu voltasse, prometendo que poderíamos criar o bebê juntos e que ela nunca mais falaria com Jake além do necessário. Eu a parei antes que ela pudesse terminar o discurso. Olhei nos olhos dela e senti nada. A pena que eu achei que sentia não veio, apenas uma certeza absoluta de que aquele não era mais o meu lugar. Disse a ela, com toda a calma do mundo, que ela não sentia minha falta, ela sentia falta da segurança que eu proporcionava. Disse que ela escolheu o Jake repetidas vezes durante nosso namoro, e que agora ela tinha ficado com o prêmio que tanto priorizou, mesmo que esse prêmio fosse apenas a ausência dele. Você fez a sua cama, Sarah, agora deite nela. Não me procure mais, foi o que eu disse antes de entrar no carro e ir embora. Bloqueei o número novo dela assim que cheguei em casa, e dessa vez, sei que foi a última vez que nos falamos. Não sinto prazer na desgraça dela, mas também não sinto que seja minha responsabilidade salvá-la das consequências de suas próprias traições. E a vida tem sido surpreendentemente boa. Conheci uma garota nova há algumas semanas, a Júlia. Nos conhecemos de um jeito clichê, numa livraria, e começamos a conversar sobre um livro que ambos estávamos lendo. As coisas estão indo devagar, sem pressão, e é muito refrescante. A Júlia é madura, tem a vida dela resolvida e, o mais importante, entende o conceito de limites. No nosso segundo encontro, o telefone dela tocou, era um amigo. Ela olhou, silenciou o aparelho e disse, depois eu ligo, agora estou com você. Aquilo, uma atitude tão simples, quase me fez rir de alívio. É bizarro como a gente se acostuma com o desrespeito até ver como é ser tratado com prioridade de verdade. Não sei se vai virar algo sério, mas só o fato de estar conhecendo alguém sem a sombra de um melhor amigo tóxico pairando sobre nós já é uma vitória. Aprendi da maneira mais difícil que eu mereço ser a primeira opção, e não um plano B para quando o plano A estiver ocupado. A Sarah e o Jake são passado, um capítulo ruim que serviu de lição, e eu estou mais do que pronto para escrever o resto da minha história. Isto nos leva ao fim desta história. Todo mundo sabe que quando uma mulher prioriza o melhor amigo em jantares, shows, viagens e ligações noturnas, o namorado é só um enfeite no canto da sala. A Sarah nunca quis escolher entre o namorado e o melhor amigo. Ela queria os dois, um para a estabilidade emocional, carinho sincero e planos para o futuro. O outro para alimentar o ego, trocar mensagens picantes e viver uma amizade colorida às escondidas. A diferença? O namorado a amava de verdade, enquanto o melhor amigo sumiu assim que o exame deu positivo. Aliás, quem diz melhor amigo, mas manda mensagem chamando de amor e some quando a gravidez bate na porta, nunca nem amigo foi.
A Sarah viveu em negação até não poder mais esconder, e quando o castelo de areia ruiu, correu para o único homem que sempre esteve lá. Pena que já era tarde demais. Moral da história: quem não valoriza o que tem, um dia assiste de longe enquanto outra vive com aquilo que ela rejeitou, sem direito a replay. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários.